Olá pessoal, tudo bem? Estou mais uma vez aqui gravando vídeo. Queria gravar, com certeza não, obviamente não com esse assunto, sinceramente, mas infelizmente estou tendo que vir. O que acontece? Eu acho que eu não lembro se eu liberei, porque tem alguns vídeos que eu faço, gente, eu às vezes eu acho que eu falei muito detalhe e eu acabo tirando. Por exemplo, eu subi o vídeo da reunião que eu tive com minha chefe, de que ela me demitiu, falando na reunião mesmo o que ela tinha dito e pontuado que não era verdade. Entende? Só que depois eu acabei deletando. Mas esse vídeo tá guardado, tá entendendo? E eu não sei se realmente. Se eu já falei sobre isso, mas enfim, o que acontece? É que existe sim uma campanha para desmoralização. E hoje eu percebo que não é uma coisa que começou de agora, muito tempo atrás. Mas o que é diferente? O que é diferente é o seguinte, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada. Eu acho que qualquer pessoa é assim, com questões morais, entende? Com essas questões. Eu sempre fui muito preocupada. E tinha uma época na minha vida de assim, fazer o certo e dar certo, entende? Hoje eu ainda sou, mas digamos assim, não daquela forma que era antes. Por exemplo, no trabalho, eu ficava muito preocupado em fazer tudo certo. Às vezes eu ficava pensando de noite em casa, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer amanhã? Eu tenho que cumprir prazo, isso, aquilo, outro. É importante, claro que é, mas hoje eu percebo até que da forma como eu vivia antes não era correta, não era saudável. Tipo assim, mas eu não fazendo não era à toa não, gente, porque também, por exemplo, confiando em promessas, tá entendendo? Porque aí eu acreditava na meritocracia, digamos assim. Então, o que eu quero dizer, na verdade, que muitas coisas aconteciam comigo que, tipo, que acontecem hoje, eu pensava que eram coisas do acaso, tá entendendo? Eu pensava que, meu Deus, coisas que geram mal-estar, entende? Coisas que comprometem até a minha reputação realmente. E eu pensava que era uma coisa do acaso. Eu ficava pensando, meu Deus, o que fulano... tipo assim, eu não fiz, mas o que é que fulano vai pensar de mim em relação a isso? Mas hoje, pessoal, hoje eu entendo que não eram coisas por acaso, tá entendendo? Não eram coisas por acaso, eram coisas realmente feitas de caso pensado. Por quê? Como é que eu entendi que a sociedade ela opera? Todo mundo tem que estar numa caixinha, entende? Você tem que estar ou na caixinha da religião, ou na caixinha de grupo A, ou na caixinha de grupo B, ou naquela caixinha do grupo que não é bem visto pela sociedade. Você tem que estar numa caixinha. Essa questão de você, eu quero ser uma pessoa certa, eu quero ser uma pessoa íntegra, mas não quero pertencer a caixinha nenhuma. Ao menos comigo não estava funcionando. Por quê? Porque é como que se tivesse realmente uma campanha realmente para colocar você numa caixinha. Principalmente depois que você, ou no meu caso eles querem colocar no caixão, mas empresa. Principalmente depois que eu tive essa experiência lá com a minha patroa. Porque lá também, gente, eu tive uma experiência relacionada a isso que está acontecendo. Eu não quero colocar agora, certo? Mas assim, se depender da situação, eu vou trazer. Porque, pessoal, é tanta coisa, gente, é tanta coisa que, sinceramente, expor tudo que eu vivenciei e algumas coisas também que eu percebi é mostrar que a sociedade é uma grande mentira. Entende? Começar por religião. Deixa eu trazer somente um exemplo. Em 96, até 99, eu morava com um tio. Esse tio é pastor. E eu acho que eu já trouxe até fiz algum vídeo ligado a ele, trazendo um exemplo de um filho dele. Mas eu acho, não tenho certeza. É uma questão, porque eu faço muita coisa e às vezes eu acabo deletando. O que acontece? Nesse período, eu frequentava a casa dele, só que morando, mas morei lá 2 anos. Nesse período, esse meu tio, ele tem muita representatividade, ele é irmão de uma pessoa que tem um título muito grande no estado da Bahia. E nesse período, eu morava no vizinho da igreja. A minha família, parte de pai toda é evangélica. E assim, tinha uma campanha porque eu tinha que ser, beleza. Mas eu nunca me liguei pra essa questão. Eu achava assim, que mais valia você ter uma vida certa, uma vida íntegra do que você estar numa igreja. Porque eu via os exemplos das pessoas que estavam lá. Sabe os exemplos que eu via? De pessoas que estavam lá fora, falando, aprontava, fazia, acontecia. E depois iam pra igreja e achava que, ali tá tudo perdoado. Bem, sinceramente, eu acho que não funciona assim, tá entendendo? Porque Deus não é menino, deixa, eles mesmos falam que Deus não é menino, entende? O que aconteceu?
Nessa época tinha um pastor que morava do lado da igreja. Morava não, ele era pastor dessa igreja do lado. E ele não era, tipo assim, era parente e era distante. Porque tem toda uma questão relacionada também aos parentescos, certo? Que eu não posso fazer agora. Mas enfim, era distante. E teve um dia que uma profeta que tinha muita popularidade na igreja, ela levantou para entregar uma profecia para ele. Eu não me lembro muito bem, porque faz muito tempo. Eu tinha na época uns 12 anos, menos de 12 anos, eu devia ter uns 10 anos. Mas assim, porque eu lembro, porque a conversa realmente ela repercutiu e porque é uma história é uma história muito, sei lá, chamativa. Ela levantou para dar essa mensagem para ele, ele estava no público. Assim, ela foi até ele, dar a mensagem. Ele não aceitou essa mensagem, essa profecia, digamos assim. E eu acho que ele saiu andando no meio da igreja e, tipo, não aceitou, certo? Com o tempo, o que aconteceu... Eu não sei se essa mensagem falava que era pra ele se consertar, senão ele ia morrer, uma coisa assim. E ele não aceitou. Tipo, falou que era profeta e tal. Aí, com o tempo, esse pastor, ele teve um AVC, ficou com a boca torta e demorou um tempo. Tipo assim, eu acho que ele deve ter falecido... Ele já era velho na época, já era idoso na época. E gente, eu me lembro muito... Eu não lembro dele, lembro da família dele, dos filhos dele. E ele teve um AVC, ficou com o corpo, acho que esquecido de um lado. E, beleza, certo? Aconteceu isso. Vida que segue, a história começou a repercutir, que irmã fulana falou, fulano não aceitou a profecia e ele acabou falecendo. Foi falecendo, nessa época ele ficou somente, ele teve AVC. Bem, em 2017, não era 2017, gente, eu sou muito ruim com data, porque, mas nessa época, no período de 2017, 2016, 2015, um bocado de gente começou a falecer de AVC, tá entendendo? Por exemplo, eu não quero fazer quem foi. Mas sim, um bocado de gente próxima. O exemplo que eu tenho mais próximo de mim, que eu acho que eu posso falar, é do filho do meu primo, um menino de 17 anos, saiu de manhã pra estudar, ele e o irmão. Tava jogando bola na escola e AVC. Ficou, o que, meu Deus, ficou uns 15 dias internado, não lembro, e aí faleceu. Tem muita história bizarra. Beleza. E aí, nessa época eu tava tendo AVC. Bem, aí teve um dia que eu saí da casa da... E, gente, eu sempre acreditei muito em Deus. Hoje eu não acredito muito em religião. Eu antes acreditava em religião, entende? Ia pra igreja, procurava realmente... eu acreditava. Mesmo que não estivesse frequentando, eu dava muita credibilidade à religião. Mas hoje eu percebo o quê? Que é muito mais importante você ter a fé em Deus, você procurar realmente seguir os preceitos dele, do que você tá aí num templo e... Mas assim, concepção minha, você acredita se você quiser. Bem, o que aconteceu foi isso. Eu sempre procurei ter uma aproximação. E nesse dia, eu fui resolver alguma coisa, eu acho que no CRAS. Isso, porque, tipo, eu tava sem trabalho e eu tinha feito o CAD único. Algo desse tipo. Eu sei que eu passei num lugar e tava o nome dessa irmã na parede, porque tinha um candidato a vereador que ele também tinha o mesmo nome. Ele era um homem, essa irmã era uma mulher. Aí eu, tipo, fui, quando eu tava vindo, vi o nome dela lá e pensei assim, vou na casa da minha avó. A casa da minha avó, meus parentes são evangélicos, como eu falei. E, tipo assim, existe eles são muito receptivos, o pessoal da igreja, tipo assim, tem comunhão entre os irmãos, certo? E sempre o pessoal vai lá, visita. Aí eu fui lá na casa da minha avó visitar e, por coincidência, essa irmã, ela chegou lá. Beleza, talvez aí sim, coincidência, porque, tipo, passei lá, aí ela tava lá. Aí ela foi fazer uma oração, certo? Foi fazer uma oração, e aí meu pai também tava lá, depois meu pai chegou e tal, todo mundo reunido. Eu fui lá, não tinha nada certo. Eu realmente não tinha nada certo. Fui lá pra casa. Aí quando a gente tava lá, ela tava orando, ela foi me entregar uma casa. Só que, pessoal, naquela época eu já tinha começado a perceber algumas coisas. Tipo assim, meio que eu já tinha passado daquela fase de tristeza, de não saber o que é que tava acontecendo. Já tava começando a ligar alguns pontos. Mas eu tava ainda angustiado. E, sinceramente, sem fazer... Hoje eu não faço planos. Eu sei que, por mais que a gente faça planos, não depende somente da gente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente crie metas, que a gente se dedique, não depende somente da gente, tá entendendo? Se o que você quiser estiver contra os interesses daquelas pessoas que têm poder, que têm dinheiro, que estão ali na posição de autoridade, você não vai conseguir. Vão colocar dificuldade, vão querer dizer que a culpa é sua e você não vai conseguir, tá entendendo? E é o que eu vejo hoje. Naquela época, quando eu tava fazendo meus planos, aí essa irmã chegou, levantou e falou comigo aqui. Tipo assim, entregou um recado falando que todos os meus sonhos Deus iria realizar, tá entendendo? E tipo, eu não tava tendo mais fome naquela época. E
hoje também não tenho, tipo assim, eu não tenho. Óbvio que a gente tenta viver da melhor forma possível, mas dizer que eu vou fazer isso, que eu vou, não, vou tentar fazer o que tiver ao meu alcance, mas se dizer que eu não tenho. Eu já percebi como é que as coisas funcionam, principalmente pra mim, entende? Certo. Aí, e pro meu pai, o que foi que o meu pai falou que Deus iria, tipo, fazer picadinhos do inimigo dele. E tem toda uma questão envolvendo isso, não que é diretamente eu e meu pai, mas assim, uma questão que eu vi que por trás, que construíram todo um personagem por trás, e também tem relação com meu pai, mas eu não quero trazer isso aqui agora. Certo. E aquele fato, pessoal, dela ter dito isso pra mim, eu percebi que não era. Deus me perdoe, pode ter sido, mas sinceramente, eu não senti que houvesse muita verdade naquela profecia que ela me deu. Porque Deus sabia como é que estava meu coração naquele momento. E a única coisa que eu estava fazendo a última coisa que eu estava fazendo, que eu pensava naquela época, era de sonhos, entende? Eu não tinha sonhos, realmente. Eu não tinha planos, objetivos e tal. Sempre fui uma pessoa de fazer, tipo, de colocar muitas metas na minha vida. Sempre, gente, sempre. Resolução de ano novo era uma lista imensa. Tipo, fazer mestrado, fazer isso, fazer aquilo. Se você entrar na minha lista de livros do Scooby, tem vários livros lá. Eu comprava livros e isso era meta. Tipo assim, essas também eram metas que eu fazia, entende? Ler tantos livros durante o ano e eu tinha vontade de pegar, por exemplo, o livro de manual de contabilidade e secar ele todinho de ponta a outra. E sinceramente, gente, hoje eu vejo que por mais que eu tente colocar uma coisa, não vai depender somente de mim, entende? Não depende, então não adianta. Certo. Agora, aí eu percebi que tipo, não era realmente essa questão da religião, não é como eles dizem que é, tá entendendo? Não é realmente como dizem que é. Beleza, vamos cortar agora para outra história. Teve um dia, nesse mesmo período eu tava na casa dessa minha tia aqui, a casa da minha avó, é vizinha a casa da minha tia. Aí eu tava conversando com minhas primas, tal, que eu sempre fui muito ligado às minhas primas, essa minha prima um dia perguntou pra mim, Matheus, me diga uma coisa, se você encontrasse com uma pessoa na rua e ela te desse um recado, isso aqui, você aceitaria? Eu não me lembro muito bem qual foi não, acho que eu falei assim com ela. Fulano, acontece o seguinte, quando Deus ele quer falar comigo, ou quando ele quer falar com alguém, ele não manda recado, ele vai lá e fala, entende? E eu já tinha percebido por causa dessa história também, eu acho, né? Não sei se foi antes ou depois, mas eu tava meio ligado nessa época. E bem, gente, depois dessa conversa, sabe o que aconteceu? Um dia eu tava na Caixa Econômica e uma pessoa que eu não conhecia, ela veio pra falar alguma coisa pra mim, que Deus falou alguma coisa. E aí eu cheguei pra ela, Fulano, pode falar pra pessoa que mandou dar o recado, porque eu sabia que não era. Tem depois, ainda mais depois do que minha prima falou. E isso, eu não lembro qual foi a mensagem que eu falei com ela para dar para a pessoa que mandou ela me dar mensagem. Mas eu entendi, gente, que não é realmente, certo? E fora isso, quando eu morava com esse meu tio, ele recebia algumas visitas que eram meio estranhas, certo? De pessoas que já tinham tido ligação, isso lá em 1990 e bolinha. Entre 96, 97 até 99, quando eu ia muito lá falar com ele. E por que eu tô gravando esse vídeo? Para compartilhar essas questões com vocês, e não são fatos isolados, tá entendendo? Depois que eu trabalhei para essa minha patroa, sim, aconteceram muitas coisas estranhas e continuam acontecendo até hoje. Se for realmente investigar, é muita gente envolvida e, tipo assim, tem dinheiro público, eu acho que uma das coisas que mais pega agora, principalmente para eles, é porque tem dinheiro envolvido. Assim, você pode mexer com tudo, eles não ligam pra questão de moral, pra questão de informação, de picuinha, de nada. Agora, se mexer no bolso, essa galera, elas não gostam. Mexer no bolso, essa galera não gosta. E assim, essa questão da difamação. E da calúnia também. No outro emprego que eu tive, já teve a questão de perseguição em relação a isso. Tanto que eram para eles ter me demitido há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Só que não conseguiram porque eu realmente estava percebendo o contexto. E eles só vieram porque na reunião que eu tive, eu acredito, na reunião que eu tive com minha chefe, que foi gravada, eu cheguei e coloquei tudo em prato limpo. Mano, pelo que parece, vocês estão querendo realmente me demitir. Eu falei para isso. Entende por quê? Eu pontuei naquela reunião 4 mentiras que elas tinham feito. 4 ou foram 3 ou 4 nessa faixa. Assim, se ela quisesse dizer pra mim que eu tinha errado porque eu não tinha posicionado ela sobre a não entrega, tudo bem, mesmo que eu tinha dito que eu estava doente e que não estava conseguindo entregar nos dias anteriores. Eu passei 1 ou 2 dias sem falar. Tudo bem, se ela quisesse ter me posicionado isso, beleza.
Agora, assim, ela trazer outras coisas, não era. E, tipo assim, não, gente, essa galera não dá ponto sem nó. Sabe por quê eles não queriam isso? Por quê? Porque ela, uma das coisas que ela trouxe foi que, Matheus, você não está reconhecendo a minha autoridade. Por que ela trouxe isso? Porque ela queria dizer que, tipo assim, trazer a questão de misoginia, sendo que desde a primeira, tanto falando, ela falou que eu estava me reportando ela com ironia, o que foi mentira. Assim, se a gente fosse levar em consideração a ironia, a gente iria pontuar a primeira conversa que eu falei com ela, que eu falei assim, olha, fulana, tipo assim, parabéns pela sua, quando ela chegou lá como líder, parabéns pela sua posição de liderança, você pode contar comigo aí pro que precisar, pra eu ajudar. Aí ela fala, tudo bem, eu vou precisar muito, hahaha, entende? A gente não tinha intimidade pra ela estar tipo, de risadinha comigo, mas ela colocou hahaha. No contexto normal, ele poderia não ser percebido como ironia, mas se entendendo, levando em consideração todo o histórico, aí sim, foi tipo com ironia, como se, eu vou precisar muito da sua ajuda, desse sentido. Pode não ter sido, tudo pode não ter sido, mas levando em consideração o contexto me fez perceber isso. Ela falou comigo que eu estava lidando com ironia com ela, porque eu perguntei se eu também estaria na lista de corte, sendo que eu tinha feito essa pergunta para outra pessoa, da mesma forma, a outra pessoa me respondeu na boa. Eu falei, tudo bem, o que você precisar, pode contar comigo. Isso eu tenho registrado pelo WhatsApp. Também, essa conversa eu também tirei o print dela, se não me engano. Tirei o print. Sim, tirei o print e passei até pro colega dela. Teve essa questão da ironia, essa questão de não reconhecimento da liderança. E tipo assim, eu falei na reunião, olha fulano, se eu não tivesse reconhecido a sua liderança, eu nem perguntava se eu poderia pegar mais alguma coisa. Primeiro, porque para a empresa é bom eu liberar mais artigos. Segundo, para a empresa é bom liberar mais artigos. Segundo, eu sei onde estão as planilhas, eu sei onde estão os protocolos, era só eu ir lá, pegar, liberar e beleza, eu marcava ela como feito. Talvez ela só ia saber quando eu chegasse, que estava tudo adiantado. Mas isso também tem um motivo. Essa questão, essa outra. E qual foi a terceira que ela falou? Teve a ironia, teve outra. Teve que, toda vez eu tenho que falar com você. Mentira, gente. Ela só tinha conversado comigo 3 vezes gravada. E, tipo assim, somente uma vez foi por aquele mesmo motivo. Teve outras coisas também. E, tipo assim, eu pontuei na reunião. Mas não foi de uma forma... eu pontuei normal, como eu estou conversando com vocês agora, falando, isso não procede por conta disso, isso não procede por conta disso, isso, e não procede por conta disso, isso. O que está aparecendo é isso, tá entendendo? E é isso, gente. Eu estou gravando justamente esses vídeos porque não pararam. Eu já cheguei num novo lugar e já percebi algumas coisas estranhas, tá entendendo? Não posso dizer que são relacionadas diretamente a mim, não posso dizer isso, mas que são, tipo, estranhas. Tipo assim, são muito similares a contextos anteriores, tá entendendo? Porque, por exemplo, quando você vive uma experiência, quando você vê alguma coisa que esteja parecida, tenha relação, você já começa, já liga o alerta, tá entendendo? E eu não posso esperar realmente as coisas acontecerem para estar compartilhando aqui. Então, sim, nesse momento, nessa minha nova experiência, já começaram a acontecer algumas coisas diferentes. E é isso, galera. É isso, pessoal. E a sociedade, ela não é como a maioria das pessoas acham. Talvez isso seja novo somente pra mim, tá entendendo? Mas pelo que eu percebo, pra muita gente não é. Mas eu acho importante estar compartilhando, para que as pessoas saibam que nem tudo que dizem, nem tudo que colocam ali no texto, no papel, é como realmente as coisas funcionam. Eu tenho muito mais coisas para trazer, certo? O problema maior é que nesse momento eu não estou podendo ser específico, não estou podendo citar nome, não podendo trazer nome de lugar, nome de empresa. E isso acaba, no caso, comprometendo muito o entendimento do que acontece, do que é gerado, dos vínculos que acabam acontecendo. Mas não se engane, certo? Às vezes a gente acha que Estado, igreja, que até essas organizações que trabalham, são paraestatais, elas estão totalmente vinculadas? Não estão, não estão. Eu estive, lá onde eu morava, eu trabalhava numa empresa que as pessoas se cumprimentavam falando numeração, eu acho que vocês entendem o que é. Numeração, gente que está em posição de poder, e gente, tem muito caso mais pesado, muito caso pesado mesmo, tá entendendo? Bem, mas é isso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham entendido ao menos alguma coisa do que eu quis trazer. Infelizmente não tem um roteiro, eu falo, não posso falar de forma específica, ao menos até agora, mas qualquer coisa a gente vai jogar mais no ventilador, e por mim.
E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Ah, e eu quero pontuar uma coisa muito importante. Uma coisa sobre uma pessoa de uma cidade do interior de São Paulo. Essa questão, possivelmente, eu vou trazer e vai ter que ser de forma específica. Belezinha? É uma pessoa que eu tive contato poucas vezes, mas sim é uma pessoa muito importante para todo esse contexto. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até mais.